embora, Biologia 1, semana 23, estamos na nossa pré-aula. A aula é essa que é sobre epitélio, tecido epitelial. Estamos começando a conversa sobre histologia, estudo dos tecidos. Você vai estudar que existe tecido nervoso, existe tecido muscular, existe tecido conjuntivo e existe o tecido epitelial. Epitélio é o primeiro dos tecidos que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora, semana 23, vamos começar. Tecido epitelial é um tecido que tem suas características, que tem suas informações, que tem toda uma lógica que envolve estas estruturas formadas por epitélios e suas células. Vamos lá, olhe para aqui para o lado. Existe tecido epitelial responsável por secreção. Existe tecido epitelial responsável por proteção. E existe tecido epitelial responsável por absorção. São as três funções do tecido epitelial. Memorize primeiramente isso. Epitélio você sempre vai encontrar ou absorvendo, ou secretando, ou protegendo. O tecido epitelial de proteção, por exemplo, um baita de um exemplo, é a nossa pele, é esse epitélio aqui que reveste externamente a nossa pele, beleza? Secreção seriam as glândulas da gente e a absorção, os tecidos de transição, ou melhor, os tecidos em que gases transitam de uma face para outra, em que substâncias e alimentos transitam de uma face para outra, beleza? Vamos ver a classificação, tecido epitelial de revestimento. Revestir é o que esta bata está fazendo comigo, revestir é cobrir. O tecido epitelial de revestimento ele pode ser simples, olhe para cá, ele será simples quando é que você chama um tecido de simples? Você chama quando ele for formado por uma única camada de células. Ele vai ser estratificado quando o quê? Quando ele tiver mais de uma camada de células. E ele vai ser pseudo-estratificado, esse nome que está aqui do lado, ele será pseudo-estratificado quando ele tiver células com formatos irregulares. Quando o formato das células for irregular, ele vai ser chamado de pseudo-estratificado. Essa é a classificação dos tecidos que revestem as nossas estruturas, nossos órgãos, por exemplo. Beleza? Vamos continuar com o tecido epitelial e mais classificação. Agora não mais quanto a quantidade de células, e sim pela forma. Você pode ter tecidos do tipo cúbico, quando a célula for cúbica. Você pode ter um tecido chamado de escamoso ou pavimentoso, muito comum esse nome, pavimentoso, quando ele tiver células achatadas. Ele vai ser cilíndrico quando a célula for cilíndrica e ele pode ser cilíndrico ciliado quando esse cilindro tiver cílios. É muito fácil esse assunto, beleza? Vamos seguir. Tecido epitelial, características. A principal característica do tecido epitelial é que ele é formado por células justapostas. Postas, justas. São postas, bem apertadinhas, bem justas umas às outras, bem próximas umas às outras. Essa é a principal característica do tecido epitelial. Tecido com células justapostas. E isso faz dele um tecido avascular. O que é um tecido avascular? Aquele que não é irrigado, aquele que não tem vasos. E como é que esse tecido epitelial vai se nutrir? Ele vai se nutrir pelo tecido conjuntivo subjacente, que passará as substâncias, gases, água, alimento, vai chegar tudo pela base, vai chegar tudo pela membrana basal, que divide o tecido conjuntivo de baixo, que está abaixo do epitélio, e o próprio tecido epitelial. Então, a nutrição do tecido epitelial acontece desta maneira, beleza? E como seria o tecido epitelial de secreção? São as nossas famosas glândulas. Como se faz uma glândula? Como se forma uma glândula? Como é que surge uma glândula? Preste muita atenção no cursor aqui do mouse, muita atenção. Aqui a gente está vendo um tecido epitelial, olhe para a tela, e célulazinhas mudaram de cor e começaram a invaginar, começaram a dobrar-se, a multiplicar-se. Tecido epitelial tem uma capacidade imensa, gigante
de divisão, de multiplicação, de realizar mitose. E esse tecido epitelial, ele começa a fazer um bocado de mitose e forma essa estrutura que vai dar origem a esse tubo. Presta atenção, essas células aqui começam a fazer secreção e derramam a secreção aqui nessa superfície. Eu chamo essa glândula de glândula exócrina. Por quê? Porque ela está derramando no tecido epitelial subsequente, o tecido epitelial o qual deu origem a ela. Exemplo de glândula assim, glândula sudorípara, aquela glândula que produz suor na pele da gente. O exemplo do lado, a mesma coisa. Perceba que os inícios aqui, ó, são idênticos. O que vai mudar é esse conjunto de células, ele perde o tubo, ele perde essa comunicação. E ao perder essa comunicação, a glândula fica interna, fica para dentro do organismo. E ela vai derramar essa secreção aonde? Ela vai derramar essa secreção em vasos sanguíneos. Derramou nos vasos sanguíneos, o que acontece? Derrama no vaso sanguíneo, eu chamo essa glândula de glândula endócrina. Endo, para dentro, crina é escorrer, escorre substâncias para dentro, são os famosos hormônios. E o último exemplo aqui é uma glândula anfícrina com duas formas de escorrer. Exemplo clássico, o pâncreas. Olhe para cá, são células que podem derramar no ducto, aqui para dentro, essa setinha para dentro, e células glandulares que também podem derramar para os vasos. Ela tem dupla capacidade. Exemplo clássico, melhor de todos, o nosso pâncreas. São esses os tipos de glândulas. Beleza? Falando agora quanto à forma, muito simples. Ela pode ser tubulosa, quando tiver um túbulo, pode até estar enrolado, mas é um túbulo. Ela vai ser alveolar, quando formar um alvéolozinho. Ela vai ser acinosa. Alguns livros dizem que elas são a mesma coisa, beleza? A alveolar e a acinosa. Elas podem ser ramificadas e elas podem ser compostas. Como assim? Compostas é o que é uma organização quanto à complexidade. Quanto mais estruturas ela tiver, você vai chamá-la de compostas, tubulosas, alveolares e acinosas. Beleza? A nossa pele, cuidado, por que esse slide está aqui? Não confunda epitélio com pele. Pele contém epitélio. Epitélio está contido na pele. Pele não é sinônimo de epitélio. Na pele você tem essa camada aqui fora, ó, com queratina morta. A parte mais externa da nossa pele é morta, com grande capacidade de escamar tecido. Proteção, lembre-se, epitélio serve para proteger. Tem essa camada aqui mais embaixo, aí com células vivas, aqui tecido epitelial vivo, tecido epitelial morto, tecido epitelial vivo. Acompanhe o cursor. Beleza? Aqui embaixo, o que é que você encontra? Você não encontra mais o epitélio, você encontra aqui você encontra a derme. Em cima, essa faixa de cima você chama de epiderme, a faixa de baixo você chama de derme. Aqui embaixo, onde tem gordura, aqui amarelo, ó, é a hipoderme, beleza? Então, epiderme, derme e hipoderme. O epitélio faz parte da pele, não é sinônimo. Beleza? Vamos às nossas questões. Questão número 1. Os tecidos são conjuntos de células que atuam de modo integrado no desempenho de determinadas funções. Nos animais há 4 tipos: epitelial, conjuntivo, muscular, etc, etc. Ele vai falar do nervoso também. Os tecidos epiteliais são classificados em epitélios de revestimento ou de secreção ou glandular. O exemplo que a gente deu lá no início da aula. Como exemplos, epitélios de revestimento, temos a epiderme, que protege a pele contra agente físico, químico ou biológicos. E o epitélio intestinal, durante a absorção, na hora de absorver. Beleza? Aí cita-se também as glândulas sudoríparas, que ao produzirem suor, evitam o superaquecimento do corpo. É um textinho importante, legal para você estudar. Leia e estude por ele. De acordo com o texto, o tecido epitelial está associado a mais de uma função. Dentre estas, é possível constatar as seguintes: absorção de nutrientes, sustentação corpórea. Sustentação não, gente. Sustentação é osso, nada disso.
Contração muscular é músculo, condução nervosa é neurônio, relaxamento muscular é músculo, tá tudo doido, condução nervosa aqui também, horrível. Revestimento, condução de impulso nervoso, condução de impulso elétrico, horrível. Transporte de gases respiratórios, transportar gases respiratórios, isso é com as hemácias, tecido conjuntivo, sangue, proteção, absorção e secreção. Proteção, absorção e secreção. O próprio enunciado já citava essas três funções como sendo as funções do tecido epitelial. Questão boa, mas bem fácil. Segundo, a taxa de multiplicação está diretamente relacionada com a propensão do surgimento de câncer, de vários tipos de câncer. Dessa forma, o tecido com maior chance de ocorrer câncer, qual é? Qual é o tecido que tem mais chance de sofrer câncer? Primeiro, lembre-se, o que é o câncer? É um erro na duplicação do DNA, é um erro na hora de dividir a célula. Qual tecido está é o mais suspeito, é o mais propenso? É o que tem maior chance de ter câncer. É o tecido que mais se divide. Qual dos nossos tecidos é o que mais se divide? É claro que é o nosso tecido epitelial. É um tecido com alta taxa de multiplicação. Quem mais se multiplica tem mais chance de errar essa multiplicação. Terceira, a pele é o maior órgão do corpo humano, revestindo toda a superfície corporal. Funciona como uma barreira protetora contra a radiação, raio ultravioleta, exposição excessiva, lá vai. Aí ele diz, lembrando que a exposição ao sol aumenta o risco de câncer, isso é muito importante. A pele atua também na proteção contra agentes mecânicos. Pancada, a pele protege. Químicos, substâncias químicas, a pele protege. Ela pode até se machucar, mas ela protege. E biológicos, aqui tem bactéria, tem vírus tentando entrar e a pele serve como barreira. Por isso que é importante ter células justapostas, não ser um tecido folgado, ter espaço entre as células para não deixar qualquer coisa entrar. Além disso, evita excessiva perda d'água. Vê que massa, velho. Pele é pau. Desempenha um importante papel na manutenção da nossa temperatura corporal e na elaboração de metabólitos. Presta atenção, o suor é uma baita maneira de regular a temperatura. Considerando as principais funções desse órgão, é correto afirmar a presença de uma epiderme queratinizada. Lá na pele você tem uma epiderme queratinizada, verdadeiro. Do ponto de vista adaptativo, está diretamente relacionado à reserva? Claro que não. Pele não tem função de reserva. Pele tem função de proteção. Reserva é tecido gorduroso, por exemplo. Falso. B. As glândulas sudoríparas são responsáveis pela produção do suor. Óbvio. Ajudando a elevar a temperatura do corpo? Claro que não, não eleva. Beleza? Você sua para perder calor. A transpiração diminui em dias frios. Em dias frios você sua menos. E os vasos sanguíneos da pele se dilatam. Mentira! Vasos se dilatam em dia quente para perder calor. Em dia frio você fica pálido. O sangue sai da periferia para o ambiente não roubar o calor dele. Falso. D e E, né? Vamos lá. A transpiração aumenta em dias quentes. Verdadeiro. E os vasos sanguíneos da pele se contraem? Não. Em dias quentes, os vasos sanguíneos da pele eles se dilatam. A pessoa, se for branquelinha, fica vermelha num dia quente. Letra E, que deve ser o gabarito. A exposição da pele aos raios ultravioleta pode causar vermelhidão, deixar vermelho, queimadura e também estimular a produção de melanina. Quanto mais sol você pegar, aqui, ó a faixa, ó. Quanto mais sol você pegar, mais melanina para proteção você vai produzir. A melanina é uma resposta protetiva da pele para que a radiação não atinja o núcleo das células da minha pele para evitar câncer. Verdadeiro, gabarito, letra E. Quarta questão. Sobre o tecido glandular, é correto afirmar que o tecido glandular nunca se origina de um epitélio de revestimento. Pelo contrário, na grandíssima maioria, daria até para dizer, ele se origina de tecido de revestimento. As secreções de todas as glândulas são chamadas de hormônios. Não, você tem glândula que secreta, por exemplo, suco gástrico, sucos digestivos, um exemplo, fígado,
pâncreas, que vai ter participação na digestão, que vai ter participação, e lá não vai ser chamado de hormônio, vai ser chamado de suco, por exemplo, pancreático. Falso. As glândulas de secreção endócrinas são aquelas cujos produtos são lançados diretamente no sangue. Sim, o endócrino, ele lança a substância no sangue. Gostei da letra C. D. Não existem glândulas endócrinas unicelulares. Existem células no nosso próprio tubo digestivo que secretam hormônios e que elas são únicas, são só células. Exemplo, célula G para produzir gastrina lá na hora da digestão. As glândulas endócrinas podem ser tubulares, acinosas e alveolares. Tá lindo, ó, tubular, acinosa, alveolar, tá lindo. Só que isso não é classificação de glândula o quê? Endócrina. Isso é classificação de glândula exócrina, casquinha de banana. Quinta e última questão. A proteção da superfície corporal dos mamíferos contra elementos físicos e químicos no ambiente externo é feita pelo tecido. Conjuntivo preenche, não reveste. Conjuntivo preenche, não reveste. Epitelial glandular secreta, não protege. Reticular densa é tecido conjuntivo. Só sobrou a letra E. A proteção é o tecido epitelial por meio de quê? Melanócitos, por exemplo, para proteger contra a radiação, e queratina, para proteger contra ressecamento e choque mecânico e porrada. Beleza? Valeu, um cheiro e até a semana 24. Tchau!